São Judas Tadeu, o padroeiro das causas impossíveis, tem uma lição muito especial hoje para o Brasil e para o mundo. Queridos amigos, salve Maria! Hoje a igreja celebra a festa de São Simão e São Judas Tadeu. Vou dedicar o comentário mais especialmente a eles, São Judas Tadeu, o primo de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo consta na tradição, era muito parecido com ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Dele São Judas fala-se pouco nos evangelhos, mas o suficiente para compreendermos um traço fundamental de sua personalidade. Sabemos que ele é um dos 12 apóstolos escolhidos por Nosso Senhor. Na descrição feita por São Lucas, não há o que duvidar. O nome dele está ali explicitamente mencionado como o penúltimo. Quando vamos ler nos Atos dos Apóstolos, quando vai elencar os 12 apóstolos, Judas já havia saído, ele é elencado como o último dos apóstolos, o 11º, ou seja, o 11º. São Judas Tadeu, o nome Judas é um nome muito comum naquele tempo e por isso nada de se espantar. Mas o nome Judas ficou associado àquele do traidor e por isso que é uma explicação que se dá aos historiadores. São Judas Tadeu foi muito esquecido ao longo dos primeiros séculos, a devoção a ele, porque do horror que os cristãos criaram ao nome do traidor Judas Iscariotes, cujo o nome ficou quase que sinônimo de ofensa. Tanto assim que chamar alguém de Judas é uma ofensa muito grave. Santa Brígida, uma santa sueca da Idade Média, ela teve uma revelação e durante a revelação Nosso Senhor lhe aparecia indicando que ele, São Judas Tadeu, deveria ser especialmente cultuado. O próprio São Judas se comunicava com ela. Um altar lhe foi dedicado e a devoção começou a se espalhar. No Brasil, ela teve início entre os final do século XIX e século XX e hoje é cultuado pelo país inteiro como padroeiro das causas impossíveis. Há quem diga de que o brasileiro, muito jeitosamente, pelo fato de ele ter um nome tão infame, associado à infâmia de Judas Iscariotes, quase que o brasileiro criou uma afeição especial, muito brasileiro isso, por ele São Judas, como uma forma de reparar esse esquecimento que lhe foi feito ao longo da história. Mas eu quero chamar a atenção hoje para São Judas Tadeu no que diz respeito a dois aspectos de sua vida que são especialmente mencionados no Evangelho. O primeiro, uma pergunta que ele fez a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse para Nosso Senhor, ele faz uma pergunta para Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 22. Judas, não Iscariotes, perguntou a Nosso Senhor, como é que se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, a pergunta dele deu a ocasião para que Nosso Senhor desse essa sublime resposta. Aquele que ama, guarda a palavra de Deus. E ao guardar a palavra de Deus, Deus fará nessa pessoa que o ama e que guarda a sua palavra, vai fazer dessa pessoa a sua própria morada. Essa resposta de Nosso Senhor marcou tanto São Judas Tadeu, cujo nome significa, segundo São Jerônimo, um homem de bom senso, um homem prudente, marcou de tal forma que ele, São Judas, na epístola, que é dele, de autoria dele, entre as epístolas católicas, eu aconselho que vocês leiam esta epístola, é bem curtinha, é quase que um bilhete, por assim dizer. Ela está logo depois, nas Sagradas Escrituras, depois da última carta de São João, antes, portanto, do Apocalipse. E nesta carta, os padres da igreja, entre eles Orígenes, vai dizer que São Judas tinha como objetivo principal combater os erros de doutrina, os erros contra a fé católica que começaram a se espalhar dentro da própria igreja, porque esses são os piores. E ele falava justamente, São Judas Tadeu, da confusão que queriam fazer entre liberdade
e libertinagem. São Paulo fala muito da liberdade, mas não da libertinagem. E São Judas está combatendo a libertinagem. Desde a concepção errada que se tem do pecado dos anjos, aqueles pecados todos que são cometidos e são especialmente descritos no Antigo Testamento, e ele, São Judas, tem esta frase muito interessante que hoje quero ler para vocês. Está na epístola dele, São Judas. Olha o que ele vai nos ensinar. Caríssimos, ele vai dizer, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos diziam, nos últimos tempos, aí está a mensagem dele para os nossos dias, nos últimos tempos aparecerão zombadores, vivendo ao sabor de suas ímpias paixões. São eles que provocam divisões, são vulgares e não têm o Espírito. Ou seja, segundo a doutrina de São Judas, são aqueles que mudam o nome das coisas, chamam de verdade o erro e chamam de erro a verdade, entre tantas coisas. Por isso, mais do que nunca, vamos recorrer a São Judas Tadeu, advogado das causas impossíveis, para resolver os nossos problemas concretos, mas, sobretudo, esclarecer as consciências e não permitir que dentro da Igreja sejam ensinadas doutrinas que não são aquelas de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos foram transmitidas pelos apóstolos. Se alguém me ama, respondeu Jesus a São Judas Tadeu, guardará a minha palavra, e o Pai fará desse que o ama e que guarda a sua palavra a morada. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Rainha de São Judas Tadeu, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Gloria Patri et Filii